Boa noite, senhoras e senhores presentes, ouvintes pela internet, senhores vereadores. Hoje, segunda-feira, 11 de setembro de 2017, 13ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da legislatura 2017-2020. O senhor secretário fará a chamada regimental. Anderson dos Santos Ribeiro. Edson do Prado. Presente. Hélio Francisco Borges Santos Filho. Presente. José Nilson dos Santos Dólar. Luiz Eduardo Santos Ribeiro. Presente. Luiz Fernando Braga de Oliveira. Presente. Moacir Cândido da Silva. Reginaldo Lima Moreira. Presente. Hilton Gonçalves da Silva. Presente. Havendo quórum em prol da comunidade de São José do Barreiro, com a bênção de Deus e de nosso padroeiro São José, declaro aberto a presente sessão. Em votação a ata da 12ª sessão ordinária. Os senhores vereadores que estiverem de acordo, permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. O senhor secretário fará a leitura das matérias de expediente. Ofício GP número 095 de 2017. Senhor Presidente, respeitosamente venho à presença de Vossa Excelência para encaminhar a essa egrégia Casa Legislativa, visando apreciação, discussão e votação em regime urgente e urgentíssimo do projeto de lei abaixo discriminado. Projeto de lei número 19, de 21 de agosto de 2017, denomina próprio municipal, que menciona: contamos com a costumeira atenção do pronto atendimento, agraciados. Apresentamos nesta oportunidade votos de elevada estima e distinta consideração. Alexandre Siqueira Braga, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 19, de 21 de agosto de 2017. Denomina próprio municipal, que menciona: artigo 1º. Fica denominado Ginásio Poliesportivo José Ferreira do Prado, Zé Patrício, o espaço esportivo situado na Avenida Fortunato Lobão, ao lado do campo municipal. Artigo 2º. As despesas com a execução desta lei correrão por conta de verbas próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da publicação, revogadas as disposições em contrário. São José do Barreiro, 21 de agosto de 2017, Alexandre Siqueira Braga, Prefeito Municipal. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, trata-se de projeto de lei visando denomina próprio municipal, que menciona: como é do conhecimento de todos, na nossa pequena mas aprazível São José do Barreiro, o espaço esportivo situado na Avenida Fortunato Lobão, ao lado do campo de futebol, não possui nome, razão pela qual a presente propositura é destinada a denominá-lo. Como justo merecimento, foi dada a denominação de Ginásio Poliesportivo José Ferreira do Prado, Zé Patrício, que, por se tratar de ex-prefeito municipal, era uma pessoa dedicada ao esporte. Lembrando que em seu mandato foi desenvolvido grandioso trabalho realizado com jovens, tendo em vista a criação de escolas de futebol e voleibol, além do incentivo ao esporte amador. Tal fato foi lembrado pela indicação número 064 de 2017, de autoria do vereador Edson do Prado, que solicita a denominação para o próprio municipal. Pelo exposto e contando com o costumeiro apoio desta Casa de Leis, espero o Executivo a aprovação unânime da presente propositura. São José do Barreiro, 21 de agosto de 2017, Alexandre Siqueira Braga, Prefeito Municipal. Ofício GP número 096 de 2017. Senhor Presidente, respeitosamente, venho à presença de Vossa Excelência para encaminhar a essa egrégia Casa Legislativa, visando a apreciação, discussão e votação, em regime urgente e urgentíssimo, do projeto de lei abaixo discriminado. Projeto de lei número 20, de 22 de agosto de 2017. Cria o Conselho Municipal de Educação, conforme Lei Federal número 9394/96. Contamos com a costumeira atenção no pronto atendimento. Agradecidos apresentamos nessa oportunidade votos de elevada estima e distinta consideração. Alexandre Siqueira Braga, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 020, de 22 de agosto de 2017. Cria o Conselho Municipal de Educação, conforme Lei Federal 9394/96. Artigo 1º. Fica criado o Conselho Municipal de Educação, órgão normativo, consultivo e deliberativo,
do sistema de ensino do município de São José do Barreiro. Artigo 2º. São atribuições do Conselho Municipal de Educação. 1. Fixar diretrizes para a organização do Sistema Municipal de Ensino. 2. Colaborar com o poder público municipal na formulação da política e na colaboração do Plano Municipal de Educação. 3. Zelar pelo cumprimento das disposições constitucionais, legais e normativas em matéria de educação. 4. Exercer atribuições próprias do poder público local, conferidas em lei em matéria educacional. 5. Exercer por delegação competências próprias do poder público estadual em matéria educacional. 6. Assistir e orientar os poderes públicos na condução dos assuntos educacionais do município. 7. Aprovar convênios de ação interadministrativa que envolvam o poder público municipal e as demais esferas do poder público ou do setor privado. 8. Propor normas para aplicação de recursos públicos em educação no município. 9. Propor medidas ao poder público municipal no que tange efetiva assunção de suas responsabilidades em relação à educação infantil e ao ensino fundamental. 10. Propor critérios para o funcionamento dos serviços escolares de apoio ao educando, merenda escolar, transporte escolar e outros. 11. Pronunciar-se no tocante à instalação e funcionamento de estabelecimentos de ensino de todos os níveis no município. 12. Opinar entre assuntos educacionais quando solicitado pelo poder público. 13. Elaborar e alterar o seu regimento. Artigo 3º. O Conselho Municipal de Educação será composto por 6 conselheiros e 3 suplentes, nomeados pelo prefeito municipal, mediante portaria, dentre representantes dos segmentos sociais envolvidos no processo educacional do município, tanto em instituições públicas quanto privadas e representantes da comunidade, pessoas de saber e experiência em matéria de educação. Artigo 4º. O mandato dos conselheiros será de 2 anos, permitida a recondução. Parágrafo único. Na primeira nomeação, metade dos membros do conselho terá mandato de 1 ano. Terá mandato de 2 anos. Artigo 5º. O Conselho Municipal de Educação terá um presidente e um vice-presidente, escolhido entre os membros por maioria simples de votos, em escrutínio secreto, com mandato de 1 ano, permitida a recondução. Artigo 6º. Os serviços prestados pelos membros do Conselho não serão remunerados e serão considerados serviços relevantes para o município. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal número 020 de 98. São José do Barreiro, 22 de agosto de 2017, Alexandre Siqueira Braga, prefeito municipal. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, visa o presente projeto de lei sobre cria Conselho Municipal de Educação, conforme Lei Federal número 93, 94 e 96, o que se pretende é apenas adequar a lei municipal aos ditames da Lei das Diretrizes Básicas de Educação. Desta forma, necessária a adequação das leis relacionadas à educação, a fim de atender às disposições da LDB. Por tudo isso, e contando com o costumeiro apoio desta Casa Legislativa, espero a aprovação unânime da presente propositura. São José do Barreiro, 22 de agosto de 2017, Alexandre Siqueira Braga, prefeito municipal. Ofício GP número 097/2017. Senhor presidente, respeitosamente venho à presença da Vossa Excelência para encaminhar a essa egrégia Casa Legislativa, visando apreciação, discussão e votação, em regime urgente e urgentíssimo, do projeto de lei abaixo discriminado, projeto de lei número 021, de 22 de agosto de 2017, da nova redação, artigo 3º e 6º da Lei Municipal número 023, de 24 de agosto de 2000. Contamos com a costumeira atenção no pronto atendimento. Agradecidos, apresentamos nesta oportunidade votos de elevada estima e distinta consideração. Alexandre Siqueira Braga, prefeito municipal. Projeto de lei número 021, de 22 de agosto de 2017, da nova redação ao artigo 3º e 6º da Lei Municipal número 023, de 24 de agosto de 2000. Artigo 1º. O artigo 3º da Lei Municipal número 023, de 24 de agosto de 2000, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. O Conselho Municipal de Alimentação Escolar será composto da seguinte forma. Primeiro, um representante indicado pelo Poder Executivo Municipal. Segundo,
2 representantes das entidades de trabalhadores da educação e de discentes indicados pelo respectivo órgão de representação, a serem escolhidos por meio de assembleia específica. 3. 2 representantes de pais de alunos indicados pelos conselhos escolares, associações de pais e mestres ou entidades similares, escolhidos por meio de assembleia específica. 4. 2 representantes indicados por entidades civis organizadas, escolhidos em assembleia específica. Parágrafo 1º. Cada membro titular do CMAE terá um suplente do mesmo segmento representado. Parágrafo 2º. A presidência e a vice-presidência do CMAE somente poderão ser exercidas pelos representantes indicados nos incisos 2, 3 e 4 do artigo 3º desta lei. Parágrafo 3º. O exercício do mandato do conselheiro do CMAE é considerado serviço público relevante não remunerado. Artigo 2º. O artigo 6º da Lei Municipal nº 023, de 24 de agosto de 2000, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 6º. Os membros do CMAE terão mandato de 4 anos, podendo ser reconduzidos de acordo com a indicação de seus respectivos segmentos. Artigo 3º. As despesas com a execução desta lei ocorrerão por conta das verbas próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. São José do Barreiro, 22 de agosto de 2017, Alexandre Siqueira Braga, Prefeito Municipal. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, visa o presente projeto de lei sobre, da nova redação, artigo 3º e 6º, da Lei Municipal nº 023, de 24 de agosto de 2000, a nova redação dos artigos 3º e 6º da Lei Municipal nº 023, de 24 de agosto de 2000, se torna necessária para fins de adaptá-la à Lei Federal nº 11.947, de 16 de junho de 2009, que editou novas regras sobre a composição do Conselho Municipal de Alimentação Escolar. Por esta razão, edita-se o presente projeto de lei com o objetivo de adequar a legislação municipal ao novo ordenamento jurídico estabelecido pela lei federal que já menciona. Pelo exposto, é contado com o costumeiro apoio desta Casa Legislativa. Esperamos a aprovação unânime desta propositura. São José do Barreiro, 22 de agosto de 2017, Alexandre Siqueira Braga, Prefeito Municipal. Ofício GP número 098 de 2017. Senhor Presidente, respeitosamente venho à presença da Vossa Excelência para encaminhar a essa egrégea Casa Legislativa, visando apreciação, discussão e votação em regime urgente e urgentíssimo do projeto de lei abaixo discriminado. Projeto de lei número 022 de 24 de agosto de 2017. Autoriza a alienação de bens inservíveis, obsoletos que menciona. Contamos com a costumeira atenção no pronto atendimento. Agradecidos, apresentamos nesta oportunidade votos de elevada estima e distinta consideração. Alexandre Siqueira Braga, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 022, de 24 de agosto de 2017. Autoriza a alienação de bens inservíveis, obsoletos que menciona. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alienar, através de licitação, na modalidade leilão, nos termos da Lei 8.666/93, e posteriores alterações, pelo valor mínimo constante do laudo de avaliação e anexo, apresentado pela Comissão Avaliadores dos Bens Inservíveis abaixo descritos. 1. Veículo marca Volkswagen, modelo Kombi, tipo passeio, micro-ônibus, não aplique, combustível, álcool, gasolina, chassi, ano de fabricação 2007 e modelo 2008, cor branca, 15L, placa CZA 0368, patrimônio número 0992. Segundo, veículo marca Volkswagen, modelo Fusca 1300, tipo passeio, automóvel, não aplique, combustível gasolina, chassi, ano de fabricação e modelo 1986, cor branca, 5 lugares, placa GPM 8600, patrimônio número 3016. Terceiro, veículo marca Volkswagen, modelo Paraty Ambulância 1.8, tipo passeio, automóvel, não aplique, combustível gasolina, chassi, ano de fabricação 2001 e modelo 2002, cor branca, 4 lugares, placa CZA 0358, patrimônio número 0855. 4. Veículo marca Volkswagen, modelo Gol MI,
tipo passeio automóvel, combustível gasolina, chassi, ano de fabricação 1997, modelo 1998, cor branca, 5 lugares, placa BPZ 1493, patrimônio número 0848. 5. Veículo marca Ford, modelo F12160, tipo car, caminhão basculante, combustível diesel, chassi, ano de fabricação 2002 e modelo 2003, cor branca, capacidade 007,40 T, placa CZA 0361. 6. Um lote de sucata composto por 2 montes contendo cadeiras, mesas, portas, pedaços de ferro, pedaços de lata, telas de alambrado e armários. Artigo 2º. As despesas com execução desta lei ocorrerão por conta de verbas próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. São José do Barreiro, 24 de agosto de 2017, Alexandre Siqueira Braga, Prefeito Municipal. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, visa o presente projeto de lei autorizar a alienação de bens inservíveis que menciona. A pretensão do Executivo é alienar, através de licitação na modalidade leilão, pelo valor mínimo constante do laudo de avaliação, bens inservíveis ao uso público municipal. No caso em questão, os bens descritos no artigo 1º. Ressalta-se que os bens descritos se tornaram inservíveis para o uso no serviço público municipal, em razão das justificativas constantes do laudo de avaliação, estes bens que contam em média com aproximadamente 20 anos de uso nos serviços públicos. Pelo exposto, contando com o costumeiro apoio desta egrégia Casa de Leis, esperamos que este projeto seja aprovado por unanimidade. São José do Barreiro, 24 de agosto de 2017, Alexandre Siqueira Braga, Prefeito Municipal. Está repetindo tudo. Ofício GP número 99 de 2017. Senhor Presidente, respeitosamente venho à presença da Vossa Excelência para encaminhar a esta egrégia Casa Legislativa visando a apreciação, discussão e votação em regime urgente e urgentíssimo do projeto de lei abaixo discriminado, o projeto de lei número 023 de 31 de agosto de 2017, que dispõe sobre o plano plurianual do município de São José do Barreiro para o quadriênio de 2018-2021. Contamos com a costumeira atenção no pronto atendimento. Agradecidos, apresentamos nesta oportunidade votos de elevada estima e distinta consideração. Alexandre Siqueira Braga, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 023 de 31 de agosto de 2017, que dispõe sobre o plano plurianual do município de São José do Barreiro para o quadriênio 2018-2021. Artigo 1º. Esta lei institui o plano plurianual do município de São José do Barreiro para o quadriênio de 2018 a 2021, em cumprimento ao disposto do artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal, na forma dos anexos desta lei. Artigo 2º. Os objetivos e metas da administração para o quadriênio 2018-2021 serão financiados com recursos previstos no anexo 1º desta lei. Artigo 3º. O Plano Plurianual da Administração Pública Municipal de São José do Barreiro para o quadriênio de 2018-2021 contemplará as despesas de capital e outras delas decorrentes, as relativas aos programas de duração continuada, e estão expressas as seguintes planilhas. Anexo 2. Descrição dos programas governamentais, metas, custos. Anexo 3. Unidades executoras e ações voltadas ao desenvolvimento do programa governamental. Anexo 4. Estrutura de órgãos, unidades orçamentárias e executoras. Artigo 4º. Os valores constantes dos anexos desta lei estão orçados a preços correntes com as medidas de projeção de inflação sugeridas pelo governo federal, mais crescimento da economia, podendo os mesmos ser adequados em seus resultados por ato do Executivo, sempre que os índices projetados sofrerem alterações. Artigo 5º. O Poder Executivo poderá propor, por intermédio de projetos de leis, à Câmara Municipal para deliberação a inclusão, alteração ou exclusão de programas do Plano Plurianual nos termos da legislação vigente. Artigo 6º. As prioridades da administração municipal em cada exercício serão expressas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e extraídas dos anexos desta lei. Artigo 7º.
Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual ou sem lei que autorize sua inclusão. Artigo 8º. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar indicadores dos programas e a incluir, excluir ou alterar ações e suas respectivas metas, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício, de forma a assegurar o equilíbrio das contas públicas. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. São José do Barreiro, 31 de agosto de 2017, Alexandre Siqueira Braga, Prefeito Municipal. Mensagem. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, tenho a honra de submeter, por intermédio da vossa excelência, a apreciação dessa egrégia Câmara Municipal, o anexo projeto de lei que dispõe sobre o Plano Plurianual 2018-2021. Este projeto foi elaborado observando-se as normas legais vigentes, em especial o artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal, e está compatível com a estimativa dos recursos financeiros do município. As diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, procuram sanear as necessidades mais urgentes do município, valorizando as características e peculiaridades locais. Por fim, esperando que este projeto permita uma discussão democrática entre Executivo e Legislativo, é que submetemos a vossa excelência o projeto de lei do Plano Plurianual, PPA, para o quadriênio 2018-2021. Aproveito a oportunidade para reiterar a vossa excelência os protestos de elevada estima e distinta consideração. São José do Barreiro, 31 de agosto de 2017, Alexandre Siqueira Braga, Prefeito Municipal. Ofício GP número 100/2017. Senhor presidente, respeitosamente venho à presença de vossa excelência para encaminhar a essa egrégia Casa Legislativa, visando a apreciação, discussão e votação, em regime urgente e urgentíssimo, do projeto de lei abaixo discriminado, projeto de lei complementar número 24, de 31 de agosto de 2017. Altera e acrescenta dispositivos à Lei Municipal número 21, de 30 de dezembro de 2003. Contamos com a costumeira atenção no pronto atendimento. Agradecidos apresentamos nesta oportunidade votos de elevada estima e distinta consideração. Alexandre Siqueira Braga, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Complementar número 024, de 31 de agosto de 2017. Altera e acrescenta dispositivo à Lei Municipal número 21, de 30 de dezembro de 2003. Artigo 1º. Fica alterados os incisos 7, 9 e 19 do artigo 3º da Lei Municipal número 21, de 30 de dezembro de 2003, que passa a vigorar com a seguinte redação. 12. Do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte, descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e serviços congêneres, indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas para quaisquer fins e por quaisquer meios, no caso dos serviços descritos no subitem 7.16 da lista anexa. 16. Dos bens dos semoventes ou do domicílio de pessoas vigiados, segurados ou monitorados, no caso dos serviços descritos no subitem 11.02 da lista anexa. O 19. Do município onde está sendo executado o transporte, no caso dos serviços descritos pelo item 16 da lista anexa. Artigo 2º. Ficam incluídos o artigo 3º da Lei Municipal número 21, de 30 de dezembro de 2003, os incisos 23, 24 e 25, com a seguinte redação. 23. Domicílio do tomador do serviço do subitem 4.22, 4.23 e 5.09. Do 24. Do domicílio do tomador do serviço, no caso dos serviços prestados pelas administradoras de cartão de crédito ou débito e demais descritos no subitem 15.01. 25.
do domicílio do tomador do serviço do subitem 10.4 e 15.9. Artigo 3º. Ficam incluídos o artigo 3º da Lei Municipal número 021, de 30 de dezembro de 2003, os parágrafos 4º, 5º e 6º, com a seguinte redação. Parágrafo 4º. Na hipótese de descumprimento do dispositivo no caput do artigo 8º da Lei Complementar Federal número 116/2003, o imposto será devido no local do estabelecimento do tomador ou intermediário do servidor, ou na falta do estabelecimento onde ele estiver domiciliado. Parágrafo 5º. No caso dos serviços descritos no subitem 10.4 e 15.9, o valor do imposto é devido ao município declarado como domicílio tributário da pessoa jurídica ou física tomadora do serviço, conforme a informação prestada por este. Parágrafo 6º. No caso dos serviços prestados pelas administradoras de cartão de crédito e débito, descritos no subitem 15.01, os terminais eletrônicos ou as máquinas das operações efetivadas deverão ser registrados no local do domicílio do tomador de serviço. Artigo 4º. Aplica-se a base de cálculo do imposto a alíquota de 5%, conforme disposto na lista de serviços anexa, substituída aquela constante da Lei 21 de 2003, e em se tratando de pessoa física, o valor fixo determinado pela tabela. Parágrafo 1º. Para os contribuintes optantes pelo regime tributário do Simples Nacional, Lei Complementar Federal número 123 de 2006, Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, bem como para o microempreendedor individual, MEI, deverá ser aplicada a alíquota dos percentuais previstos nas respectivas legislação federal. Parágrafo 2º. O imposto não será objeto de concessão de isenções, incentivos ou benefícios tributários ou financeiros, inclusive de redação de base de cálculo ou de crédito presumido ou ortogado, ou sob qualquer outra forma que resulte direta ou indiretamente em carga tributária menor que a decorrente da aplicação da alíquota mínima de 2%, exceto para os serviços que se referem ao subitem 7.02, 7.05 e 16.01 das listas em anexas. Parágrafo 3º. É nula a lei ou ato do município ou do Distrito Federal que não respeite as disposições relativas à alíquota mínima prevista nesse artigo, no caso de serviço prestado a tomador ou intermediário localizado em município diverso daquele onde está localizado o prestador de serviço. Parágrafo 4º. A nulidade a que se refere o parágrafo 2º deste artigo gera para o prestador do serviço perante o município ou Distrito Federal que não respeitar as disposições desse artigo o direito à restituição do valor efetivamente pago do imposto sobre serviços de qualquer natureza, calculado sobre a égide da lei nula. Artigo 5º. O valor fixo determinado pela tabela será corrigido anualmente com base no índice IPC, FIPE, ou outro índice que vier substituí-lo em caso de extinção. Artigo 6º. As despesas com execução desta lei ocorrerão por conta de verbas próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 7º. Esta lei complementar entra em vigor em 1º de janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrário. São José do Barreiro, 31 de agosto de 2017, Alexandre Siqueira Braga, Prefeito Municipal. A lista de serviços encontra-se à disposição de todos na Secretaria. Ofício GP número 101 de 2017. Senhor Presidente, respeitosamente venho à presença de Vossa Excelência para encaminhar a essa egrégia Casa Legislativa, visando a apreciação, discussão e votação, em regime urgente e urgentíssimo, do projeto de lei abaixo discriminado, projeto de lei número 25, de 4 de setembro de 2017, da nova redação a dispositivos da Lei Municipal número 09, de 12 de agosto de 2015, e da outras providências. Contamos com a costumeira atenção no pronto atendimento. Agradecidos, apresentamos nesta oportunidade votos de elevada estima e distinta consideração. Alexandre Siqueira Braga, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 25, de 4 de setembro de 2017, da nova redação a dispositivos da Lei Municipal número 09, de 12 de agosto de 2015 e da outras providências. Artigo 1º. O artigo 5º, caput da Lei Municipal número 09, de 12 de agosto de 2015,
passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º. O Conselho Tutelar funcionará no prédio situado na Rua Virgílio Pereira, número 6, Centro, de segunda a sexta-feira, no horário das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas. E seus membros estipularão os plantões dos conselheiros, diário, nos finais de semana e feriados, e sua rotatividade semanal. Tudo no sentido de atender às necessidades do município, das crianças, dos adolescentes e das suas famílias. Artigo 2º. O parágrafo 2º do artigo 21 da Lei Municipal número 09, de 12 de agosto de 2015, passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 2º. Os cidadãos votarão em um único nome constante da cédula, sendo nulas as cédulas que contiverem mais de um nome assinalado ou que tenham qualquer tipo de inscrição que possa identificar o votante. Artigo 3º. O artigo 23, caput da Lei Municipal número 09, de 12 de agosto de 2015, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 23. No dia designado para a realização da escolha, as mesas receptoras de votos, com o número e a localização, serão divulgados com antecedência de 30 dias antes da data da escolha. Estarão abertas aos cidadãos do horário das 8 às 17 horas. Artigo 4º. As despesas com execução desta lei correrão por conta de verbas próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. São José do Barreiro, 4 de setembro de 2017. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, visa o presente projeto de lei da nova redação a dispositivo da Lei Municipal número 9, de 12 de agosto de 2015 e da outras providências. São normas que disciplinam de vez por todas local, horário de funcionamento, forma de escolha para a votação de candidatos e prazos e horários para a realização da votação nos candidatos. Desta forma, o Executivo Municipal, preocupado em zelar pela aplicação da lei na íntegra, prestigiar os conselheiros tutelares que tanto lutam pelos interesses da criança e do adolescente, apresentam esta propositura. Assim, contando com o costumeiro apoio desta Casa Legislativa, espera o Executivo Municipal a aprovação unânime do projeto ora apresentado e da outras providências. São José do Barreiro, 4 de setembro de 2017, Alexandre Esqueira Braga, Prefeito Municipal. Ofício GP número 103 de 2017. Senhor Presidente, respeitosamente venho à presença da Vossa Excelência para encaminhar a esta egrégia Casa Legislativa, visando apreciação, discussão e votação, o projeto de lei em consonância ao inciso 3 do parágrafo 3º do artigo 46 da LOM abaixo discriminado. Projeto de lei número 26 de 4 de setembro de 2017. Cria o Departamento de Água e Esgotos do município de São José do Barreiro. Contamos com a costumeira atenção no pronto atendimento. Agradecidos, apresentamos nesta oportunidade votos de elevada estima e distinta consideração. Alexandre Esqueira Braga, Prefeito Municipal. Ofício GP número 103 de 2017. Projeto de lei número 26 de 4 de setembro de 2017. Cria o Departamento de Água e Esgoto do município de São José do Barreiro. Artigo 1º. Fica criado na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de São José do Barreiro o Departamento de Água e Esgoto, DAE, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, com atuação em todo o seu território, regendo-se pelo dispositivo nesta lei e sua regulamentação. Artigo 2º. Ao DAE compete: 1. Estudar e projetar por administração direta, contratada ou por convênio com organizações especializadas em engenharia sanitária, de direito público ou privado, trabalhos técnicos relativos à construção, ampliação ou remodelação dos sistemas públicos de abastecimento de água potável e de esgoto sanitário. 2. Executar por administração direta ou por convênio com organizações especializadas em engenharia sanitária, de direito público, as obras relativas à construção, ampliação ou remodelação dos sistemas públicos de água potável e esgotos sanitários. 3. Manter, operar, conservar e explorar diretamente os serviços públicos de abastecimento de água e esgotos sanitários. 4. Lançar, fiscalizar e arrecadar as tarifas dos serviços públicos de água e esgoto.
5. Controlar a qualidade da água fornecida à população, procedendo ao seu adequado tratamento, coordenando as manobras de distribuição, de modo a conciliar as exigências técnicas dos equipamentos com a população. 6. Dar parecer sobre projetos de iniciativa particular relacionados com abastecimento de água e coleta de esgoto, fornecendo a orientação que se fizer necessária, aprovando, se for o caso, projetos de instalações residenciais, industriais e comerciais. 7. Prestar informações cabíveis nos casos de reclamações dos usuários e consumidores, tomando as necessárias providências. 8. Proceder ao levantamento cadastral das propriedades beneficiadas pelos serviços de água e esgoto, bem como manter atualizado o registro de todos os usuários e consumidores, visando a cobrança pelos serviços prestados. 9. Manter atualizada a planta do município com a discriminação das redes de água e esgoto. 10. Exercer todas as demais atividades compreendidas no âmbito de suas finalidades, cabendo ao prefeito, nos casos omissos, expedir os atos normativos que se tornem necessários. Artigo 3º. A organização estrutural do DAE é a seguinte: área administrativa, provimento efetivo. 1. Assistente administrativo. 2. Fiscal. Área técnica, provimento efetivo. 1. Técnico em química. 2. Encanador. 3. Servente. Artigo 4º. Para perfeito funcionamento do DAE, serão criados os empregos de provimento efetivo constantes da organização estrutural mencionada no artigo anterior, na época em que for colocado em funcionamento o DAE. Artigo 5º. O DAE cobrará o serviço de fornecimento de água, de coleta, afastamento e ou tratamento e disposição final de esgoto, bem como outros pelo regime tarifário. Artigo 6º. As tarifas serão estabelecidas levando em consideração os seguintes critérios: 1. Categoria de uso. 2. Faixas de consumo. 3. Condições socioeconômicas dos usuários. 4. Tratamento final dos esgotos. Artigo 7º. O fornecimento de água tratada e a coleta, afastamento e ou tratamento de disposição final de esgotos serão cobrados mensalmente de acordo com as categorias, uso e faixa de consumo dos imóveis, como se segue. 1. Residencial. São considerados imóveis residenciais aqueles de uso exclusivo para moradia. 2. Comercial. São considerados imóveis comerciais aqueles de uso exclusivo para fins comerciais, conforme classificação do IBGE. 3. Industrial. São considerados imóveis industriais aqueles de uso exclusivo para fins industriais, conforme classificação do IBGE. 4. Pública. São considerados imóveis públicos aqueles de uso exclusivo da administração pública, municipal, estadual e federal, as autarquias e as fundações vinculadas aos poderes públicos. 5. Outros. Instituições assistenciais ou filantrópicas e abrangidas por lei específica. Parágrafo 1º. As tarifas aplicadas às instituições assistenciais ou filantrópicas serão as mesmas da categoria residencial. Parágrafo 2º. Para efeito de cadastro e cobrança, serão consideradas unidades autônomas aquelas definidas em convenção de condomínio, as identificadas pelo DAE como de uso misto ou de frente a fundos. Artigo 8º. Consumo mínimo a ser cobrado por imóvel ou unidade autônoma nunca poderá ser inferior a 10 metros cúbicos, pelo fornecimento de água e o correspondente à ligação de esgoto. Parágrafo único. Os volumes que excederem aos consumos mínimos por unidade autônoma serão somados a eles e rateados por todas as unidades, calculadas pela tarifa vigente pelo abastecimento de água e coleta de esgotos, nas respectivas faixas de consumo. Artigo 9º. A tarifa de esgoto será de 0,5% a 30% do valor da tarifa do fornecimento de água para as categorias residencial, instituição assistencial ou filantrópica e de 10% a 35% para as categorias comercial, pública e industrial, conforme tabela constante do artigo seguinte, nas regiões onde estiver coleta de afastamento de esgoto. Parágrafo único. O esgoto lançado na rede do DAE
proveniente do sistema próprio de abastecimento de água será cobrado em conta mensal, com base na sua categoria de uso e por volume estimado pela área comercial, comparativamente a outro imóvel com as mesmas características de habitação e uso, ou por medição efetuada pela área técnica. Artigo 10. Fica criado a UR, Unidade de Referência do Município, no valor de R$ 345, exclusivamente para cálculo das tarifas vigentes do DAI, considerando as categorias de uso e as faixas de consumo conforme a seguir. Categoria de uso: residencial, instituição assistencial ou filantrópica, comercial, pública e industrial. Faixa de consumo, UR, R$ 345, residencial ou instituição assistencial ou filantrópica. Residencial, instituição assistencial ou filantrópica. Faixa por metro cúbico. De 0 a 10, água em porcentagem de faixa de consumo, 2,5 por mês, 0,5% de esgoto, valor R$ 8,62. De 11 a 20, faixas de metro cúbico. De 0,27 metros cúbicos a água, porcentagem de UR, 10% de esgoto, 0,93 metros cúbicos em reais. De 21 a 30 faixas de metros cúbicos, água em porcentagem da UR, 0,43 por metro cúbico, 15%, 1,48 metros cúbicos. De 31 a 40, 0,45 por metro cúbico, 20%, 1,55 metros cúbicos. De 41 a 60, 0,56 metros cúbicos, 25%, 1,93 metros cúbicos. Acima de 60, 0,64 metros cúbicos, 30%, 2,20 metros cúbicos. Comercial e pública. Faixa por metros cúbicos. De 0 a 10, 3,3 por mês, 10% de esgoto, R$ 11,38. De 11 a 20, 0,55 por metros cúbicos, esgoto 15%, 1,89 metros cúbicos em reais. De 21 a 30, 1,01 por metros cúbicos de água, 20% de esgoto, 3,48 de metros cúbicos em reais. De 31 a 40, a faixa de metros cúbicos, 1,04 por metro cúbico de água, 25% de esgoto, 3,58 metros cúbicos em reais. De 41 a 60, 1,29 por metro cúbico de água, 30% de esgoto, 4,45 de metros cúbicos em reais. Acima de 60, 1,33 por metros cúbicos de água, 35% de esgoto, 4,58 metros cúbicos em reais. Industrial. Faixas por metros cúbicos. De 0 a 10, 3,6 por metros cúbicos de água, 10% de esgoto, 12,42 em reais. De 11 a 20, faixas por metros cúbicos, água 0,6 por metros cúbicos, 15% de esgoto, 2,7 em reais. De 21 a 30, 1,2 por metros cúbicos de água, 20% de esgoto, 4,14 metros cúbicos em reais. De 31 a 40, 1,8 metros cúbicos por água, 25% em esgoto, 6,21% em reais. De 41 a 60, 2 por metro cúbico, 30% de esgoto, 6,9 por metros cúbicos em reais. Acima de 60, 2,4 por metros cúbicos de água, 35% de esgoto, 8,28 por metros cúbicos em reais. Artigo 11. As contas serão entregues no endereço do imóvel, ao qual ela corresponde, ou em agência bancária autorizada para débito automático. Artigo 12. Na conta deve constar os dados básicos do cadastro do imóvel, como endereço, número do hidrômetro, categoria do imóvel, data da leitura, consumo do mês, consumo dos últimos 12 meses, o número de meses disponíveis, média de consumo e composição do valor cobrado, detalhando água e esgoto, serviços eventuais, acréscimos de multa e juros de mora. Artigo 13. Quando houver impedimento para a leitura, a conta será emitida pela média dos últimos 6 meses de consumo do imóvel, ou número de consumos consecutivos disponíveis. Artigo 14. Quando a média for igual ou inferior ao mínimo, a conta será emitida pelo valor do consumo mínimo. Artigo 15. O pagamento da conta após vencimento exigiria ao DAE a cobrança na
conta seguinte dos valores correspondentes à multa de 2%, juros de mora de 1% ao mês. Artigo 16. A falta de pagamento da conta até o vencimento permitirá ao DAI a suspensão do abastecimento do imóvel e a cobrança do débito, mais os serviços decorrentes conforme os procedimentos internos do DAI. Artigo 17. Nos casos em que o débito for de 2 contas, o DAI poderá cortar a ligação e 4 contas poderá suprimir a ligação, sem prejuízo da cobrança dos valores pendentes, mais os serviços executados. Artigo 18. O proprietário responderá pelos débitos do imóvel, mesmo que ele não seja o ocupante do mesmo. Artigo 19. Constatada qualquer fraude que interfira no sistema de medição ou na canalização que abastece o imóvel, o DAI poderá solicitar a elaboração de boletim de ocorrência policial. Parágrafo 2º. As providências para a regularização da ligação, cálculo dos valores, forma de cobrança, acréscimos de multa e juros de mora, serviços a serem cobrados, serão definidos nos procedimentos internos do DAI. Artigo 20. O usuário poderá recorrer ao DAI sobre qualquer dúvida que tenha sobre a conta e os valores nela contidos. Parágrafo único. Tais recursos, porém, não cessará as ações sobre o corte do abastecimento ou a supressão da ligação, por débito de acordo com os procedimentos internos do DAI. Artigo 21. O DAI só retirará do cadastro e deixará de emitir conta para o imóvel demolido aqueles comprovadamente abandonados ou os que já tiveram a ligação suprimida por débitos. Parágrafo único. A cobrança dos débitos relativos a esses imóveis deverá ser providenciada pelo DAI, conforme seus procedimentos internos. Artigo 22. O DAI poderá firmar contrato para abastecimento de grandes consumidores ou para fornecimento temporário, fixando tarifas que remunerem adequadamente os custos desse serviço. Artigo 23. Os serviços prestados pela DAI poderão ser cobrados previamente ou incluídos em conta. Parágrafo 1º. A composição dos valores dos serviços deverá levar em conta a mão de obra, os materiais aplicados e os equipamentos utilizados na sua realização. Parágrafo 2º. Os valores dos serviços definidos pelo DAI, assim como as condições e prazos para atendimento e a documentação exigida, deverão constar nos procedimentos internos a serem divulgados em jornal de circulação do município. Artigo 24. Nos casos não previstos nesse regulamento ou nos procedimentos internos do DAI, serão considerados excepcionais e só poderão ser resolvidos e ou autorizados pelo Executivo Municipal. Artigo 25. A aquisição de materiais necessários para a ligação, tais como hidrômetros, cavaletes, canos e outros mais, bem como a manutenção dos mesmos e ligação interna, serão divididos em partes iguais entre poder público e usuários. Artigo 26. As despesas com a execução desta lei correrão por conta de verbas próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 27. As tarifas constantes desta lei poderão ser alteradas ou majoradas por decretos do Poder Executivo, devidamente justificado. Artigo 28. Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2018, revogando-se as disposições em contrário. São José do Barreiro, 4 de setembro de 2017, Alexandre Siqueira Braga, Prefeito Municipal. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, visa o presente projeto de lei que cria o Departamento de Água e Esgoto do município de São José do Barreiro. Estamos criando o Departamento de Água e Esgoto do município, com o objetivo de fornecer água tratada aos munícipes da nossa cidade, que para isso contribuirão com uma tarifa de água e esgoto que será revertida em proveito da própria população, com a aquisição de produtos para o tratamento de água. Este tratamento será realizado por servidor capacitado para tal fim. Por óbvio, fornecerá água mais pura para toda a população do município. Para isso, é preciso empenho e dedicação à causa pública, que, por certo, será, num futuro bem próximo, aplaudida pela população presente em iniciativa. Também estamos com a presente propositura, adequando a estrutura da Prefeitura para que se evite punições da Vigilância Sanitária Regional no que tange a qualidade da água fornecida. Assim, contando com o costumeiro apoio desta Casa Legislativa, espero o Executivo Municipal a aprovação unânime do projeto de lei ora apresentado. São José do Barreiro, 4 de setembro de 2017, Alexandre Siqueira Braga, Prefeito Municipal.
Requerimento número 30 de 2017. Solicita informações sobre a aplicação da Lei 03 de 2006. Requer nos termos regimentais, após ouvido o douto plenário, seja oficiado ao excelentíssimo prefeito municipal a encaminhar a esta Casa de Leis as seguintes informações com relação à Lei número 13, de 25 de 5 de 2006, que trata sobre o abono assiduidade de 6 faltas anuais aos servidores públicos municipais. 1. Qual justificativa legal vem sendo adotada para a não concessão do direito dos servidores? 2. Em anos anteriores, o benefício era deferido? Justifico esse requerimento tendo em vista que este vereador vem sendo procurado por diversos servidores municipais que alegam não estar sendo deferido o pedido de concessão do benefício há anos, o que vem causando estranheza, visto que o direito foi assegurado por lei, não tendo sido o assunto extinto expressamente por lei posterior ou disciplinado. Sendo assim, é direito dos servidores públicos municipais ter o abono garantido pela Lei nº 13, de 25 de 5 de 2006, documento de transmitação em anexo. São José do Barreiro, 29 de agosto de 2017, Luiz Eduardo Santos Ribeiro, vereador. Indicação número 068 de 2017. Indico nos termos regimentais ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja efetuada a limpeza dos bueiros e das ruas no bairro do Lote. Justifico tal indicação atendendo ao pedido dos moradores do referido bairro, que necessitam da referida manutenção antes que comecem as chuvas, e para que fique limpa a rua de suas residências. Sala de Sessões, 4 de setembro de 2017, Luiz Eduardo Santos Ribeiro, vereador. Indicação número 069 de 2017. Indico nos termos regimentais ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja disponibilizado um poste de iluminação pública na rua Mariana Rebelo Lobão, Rua Sem Saída, bairro da Vila Mariana. Justifica tal indicação atendendo a pedidos dos moradores que vêm sofrendo com a falta de iluminação há anos. Os moradores informaram que constantemente aparece cobra no local e que é de grande necessidade a instalação do referido poste de iluminação. Sala das Sessões, 4 de setembro de 2017, Luiz Eduardo Santos Ribeiro, vereador. Indicação número 070 de 2017. Indico nos termos regimentais ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja trocada a válvula hidra ou vaso sanitário da escola Pedro Ceni e também haja o conserto dos brinquedos da referida escola, pois os mesmos encontram-se em péssimas condições de uso pelas pequenas crianças. Justifico tal indicação atendendo a pedido dos pais e dos próprios alunos que necessitam destas melhorias. Sala das Sessões, 4 de setembro de 2017, Luiz Eduardo Santos Ribeiro, vereador. Indicação número 071 de 2017. Indico nos termos regimentais ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja contratado fisioterapeuta para atender os pacientes da UBS e PSF do município. Justifico tal indicação atendendo a pedido de vários munícipes que necessitam ou têm algum familiar que necessita de fisioterapia. Vejo que a contratação de um fisioterapeuta para atender no município é de grande importância, pois faz muita falta para as pessoas que necessitam. Sala das Sessões, 5 de setembro de 2017, Luiz Eduardo Santos Ribeiro, vereador. Indicação número 072, 2017. Indico nos termos regimentais ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja instalado o telefone no PSF do bairro de Formoso. Justifico tal indicação após cobrança dos moradores que ficam de mãos atadas quando necessitam chamar o atendimento médico no referido bairro. Há uns 2 anos existia telefone no PSF de Formoso, mas o ex-prefeito retirou esse telefone, que é de grande importância para os moradores. Sala das Sessões, 5 de setembro de 2017, Luiz Eduardo Santos Ribeiro, vereador. Indicação número 073 de 2017. Indico nos termos regimentais ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja trocado os vasos sanitários e a porta da sala de aula da pré-escola do bairro de Formoso. Justifico tal indicação tendo em vista o descaso com a referida escola. Há anos os professores e munícipes cobram por essas melhorias e neste ano já foi cobrado várias vezes e até o momento nada foi feito. Peço que o prefeito municipal atenda meu pedido, pois as crianças merecem respeito, principalmente em seu ambiente escolar. Sala das Sessões, 4 de setembro de 2017, Luiz Eduardo Santos Ribeiro, vereador. Encaminho referidos projetos às comissões permanentes para devida apreciação. Expedição de parecer. A cópia poderá ser retirada na Secretaria da Câmara.
Antes de encerrar o expediente, deixar registrada a ausência do vereador Anderson dos Santos Ribeiro. Encerrada a leitura do expediente, está autorizado os senhores vereadores para pronunciamento na tribuna, para tratar de matéria de expediente, com tempo limite de 10 minutos. Vereador Luiz Eduardo está com a palavra. Boa noite, demais vereadores, pessoal da casa, ao pessoal do plenário aqui, que hoje encheu um pouquinho a casa, que fazia a primeira vez dentro desse ano que tem esse tanto de gente. Primeira coisa que gostaria de dizer, com relação ao requerimento 030, se eu não me engano, não anotei o número aqui, que trata sobre a Lei 013. Essa lei, desde a tramitação, desde o início dela, ela tem um parecer jurídico de inconstitucionalidade, que teve o vício na iniciativa dela. Ela deveria ter sido proposta na época pelo prefeito, foi por vereador, e mesmo assim tramitou, foi aprovada por essa casa, e no parecer diz que tem o vício de iniciativa, consequentemente sua inconstitucionalidade formal. Só que foi sancionada e aprovada depois pelo presidente da Câmara na época, Ratão, e até o momento ela encontra-se válida. Por quê? Porque lei posterior nenhuma foi criada revogando expressamente ou disse em seu ou revogou diretamente ela ou disse sobre o seu teor. Então, só que existe duas maneiras de continuar ela para que ela seja válida. Uma maneira que seja regulamentada pelo prefeito ou que ele entre com uma ação direta de inconstitucionalidade pedindo a extinção dessa lei. Daí agora fica a critério dele, mas até o momento, hoje no momento, no meu parecer, no parecer da doutora Ângela, ela é válida. Então, todos os funcionários hoje teriam o direito a essas 6 faltas anuais justificadas. E agora, no meu ponto de vista pessoal, essa lei seria benéfica no sentido de que, pelo que eu conversei com inúmeras pessoas, muitos atestados vêm sendo dados. Então, acho que se tiver uma lei nesse sentido, fazendo com que as pessoas não peçam atestado e sim peçam, porque se você pega, deixa um setor inteiro parado. Um exemplo, o vereador aqui que é motorista, se ele falta sem dar justificativa para o seu encarregado, só leva o atestado depois, ele atrapalha um setor inteiro, porque não vai ter sido programada. Essa lei, ela garante essa programação todinha, dizendo com o seu superior. Então, eu vejo, no meu ponto de vista, que seria uma lei muito boa, sim, para o município. Então, agora fica a critério de ser regulamentada ou ser extinta, mas aqui está a minha opinião. Com relação às minhas indicações, que troque as válvulas, deixa eu começar começou nessa, que seja efetuada a limpeza dos bueiros do bairro do Lote. A gente já tem visto aí nas últimas chuvas que existe um grande problema ali, principalmente ali por perto do Beira-Rio, por causa desses bueiros. Então, acho que quanto mais deixar os lá de cima limpo, menos água vai chegar até lá embaixo, e acho que, consequentemente, pode evitar que seja alagado novamente. Não que vai ser extinto, mas acho que extinguir esse alagamento, acho que vai só depois de uma obra ali, aumentando, fazendo alguma coisa com aquele bueiro lá. Então, mas acho que já vai ajudar. E isso daí vem sendo pedido dos moradores lá de cima, lá da rua do Paulo Tupete, lá. Poste de iluminação pública lá na Vila Mariana, é a rua sem saída. Finzinho da rua lá, o fim dela, não tem iluminação nenhuma, e os moradores falaram que há quase 10 anos, praticamente desde quando foi criado aquele final de casa lá, eles vêm pedindo, e até hoje não foi atendido. Então fica aí meu pedido para o prefeito, para que atenda aquele pessoal lá. Troca das válvulas hidra
e dos vasos sanitários da Escola Pedro Ceni. Ali tem, acho que mais de 2 anos que tem alguns vasos sanitários que não estão funcionando. Então, acho que o mínimo que uma criança deve ter em seu ambiente escolar é o básico, e a parte sanitária é o básico, então peço para que seja feito algo desse tipo lá. E com relação aos brinquedos, coisa que há anos também vem sendo reclamada por muitos, eu lembro de anos atrás pessoas reclamando com meu pai, nada foi feito até hoje. Então vamos ver se agora a gestão é trocado ou consertado os brinquedos lá, porque a criançada fica na serra, ou até na terra, ou até mesmo plantado alguma grama na época escolar lá para ver se dá uma amenizada na poeira. E o conserto, porque tinha um balanço lá, nem isso tem, o que tem está meio quebrado. Vamos ver se dá um jeito lá. Contratação de fisioterapeuta, isso já vem sendo indicação do vereador Luizinho desde o início do ano, e nas últimas semanas muitas pessoas vêm me procurando, pedindo que não aguenta mais a pagar particular o fisioterapeuta, não sei quem eles contratam aqui no município. Daí fica uma indicação minha agora, reafirmando a do vereador Luizinho, para que seja contratado isso por meio de alguma contratação direta ou de concurso. Com relação ao telefone no PSF do bairro de Formoso, os moradores falaram que há mais de 2 anos tinha telefone lá, e hoje eles ficam de mão atada, que não tem ambulância, tem médico hoje lá, que não tinha na gestão anterior, só que foi tirado o telefone há uns 2 anos atrás, e eles ficam, se tem que ir ao médico, eles têm que ir lá, não tem como pedir socorro se não souber o celular de alguém lá. Então fica o pedido para que tente colocar esse telefone lá novamente. E com relação à troca no bairro de Formoso, a escolinha lá, a pré-escola, os vasos sanitários de lá não estão sem tampa também há anos. E lá é criancinha acho que de 4 anos para baixo. Então eu pedi aqui para que já fosse ou trocada a tampa, só do vaso, colocado uma nova tampa no vaso, ou trocado o vaso sanitário inteiro de uma vez. E com relação à porta, que já foi pedido do Moacir aqui, até direto para o prefeito há algum tempo, aqui dentro dessa casa, e até hoje não foi trocada também, que vem pedido de anos dos professores, moradores e de todo mundo de lá. Vamos ver se troca isso também. No mais, no momento é só. Obrigado. Mais algum vereador? O vereador Luton está com a palavra. Seis. Três, 25 de 2003, né? 2006. Cargo pulmonar. Requerimento atrás tem. Tem aqui, tem essa informação. Bem, boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, todos presentes aqui na nossa casa hoje, bastante cheia. E também uma boa noite aos nossos funcionários da Câmara. Eu queria pegar um gancho, senhor presidente, em relação ao que o vereador Luiz Eduardo está falando em relação à lei. Atrás tem. A lei 03 de 2006, que fala sobre, ou que dá o direito aos funcionários 6 abonadas anuais, e que não está sendo cumprida pelo prefeito. Hoje eu estive conversando com o prefeito também, foi bem colocado pelo Luiz Eduardo. Então essa lei, ela ainda está em vigência, até que se julgue o mérito, porque existe uma ação no TJ em relação a esta lei. Só que até que se dê o Tribunal de Justiça dê uma liminar em relação à lei, essa lei está sendo descumprida pelo nosso prefeito.
Então, pedi, em conversa particular com o subprefeito, para que ele cumpra essa lei e dá o direito aos nossos funcionários até que o TJ julgue o mérito da ação. Eu também tive bastante reclamação em relação a isso daí, então eu queria esclarecer aos nossos funcionários que a lei está em vigência, o prefeito não está cumprindo, o caminho legal seria entrar na justiça ou no Ministério Público contra o prefeito para que ele cumpra essa lei, só que eu, em conversa particular com o prefeito, eu pedi a ele que então cumprisse esse pedido aí, desse esse direito aos nossos funcionários, até que se julgue o mérito da ação. Senhor presidente, em relação à secretaria, ao departamento de água e esgoto do município, o DAE, ele não é bastante claro em diversos pontos que eu pude observar. Eu estive lendo ele um pouco antes da sessão. Então, uma pergunta direta: quem vai arcar com o hidrômetro? O prefeito ou a comunidade? Vai ser a comunidade. E quem não pode pagar? A lei não é clara sobre isso. Então, é um ponto. Outro ponto, senhor presidente. Deveriam mandar o regimento interno do departamento. Porque estão criando normas que vai ser fiscalizada por uma secretaria ou por um departamento e nós não estamos sabendo de que forma vai ser aplicada. Então, deveriam mandar também o regimento interno. Quem vai punir? Quem vai fiscalizar? Quais são? Isso nós deveríamos saber. Então, isso daí, senhor presidente, está na fase de leitura ainda, vai ser encaminhado às comissões, mas já tem que ser apontado para que no futuro, na hora do debate, isso já esteja em mãos. Né? Quem vai gerir essa arrecadação? É a prefeitura, direto. Está vinculada à área da saúde, à Secretaria da Saúde. Mas esta lei não dá obrigatoriedade nenhuma do departamento de aplicar, no mínimo, um percentual direto à área que ela vai ser responsável. Então, simplesmente vai entrar a arrecadação e o prefeito não fica obrigado a fazer nada, direto assim, tá, ó, tem X% ou percentual que ele vai ter obrigatoriedade de investir na água, esgoto, no tratamento, no melhoramento e tudo mais. Não tem. Não está vago. Então, a hora da discussão, a hora de colocar ou de pontuar possíveis falhas, até mesmo para melhorar o projeto de lei, é agora. Então, pedi ao senhor prefeito, que também está presente aqui em nosso plenário, para que já antecipe alguns apontamentos disso daí, em relação a esse projeto de lei, que é o 026, de 4 de setembro de 2007. Então, outro ponto que vai ter que ser bastante discutido e explicado para toda a comunidade, nos mínimos detalhes, é a tabela. Ela pode ser clara para alguns, mas para outros pode ter uma dificuldade. Então, eu garanto que todos os vereadores aqui vão ser procurados, vão ser questionados em relação a isso. Então, senhor presidente, está entrando em tramitação, está sendo encaminhado para as comissões. Comissão de Finanças e Orçamentos, de Redação, vão se manifestar em relação a isso daí nos pareceres, mas pedir a Vossa Excelência, juntamente com o prefeito, que faça algumas reuniões, algumas audiências públicas, para que possa esclarecer no máximo possível esse projeto de lei para a nossa comunidade. Então, senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado, boa noite. Mais algum vereador? O vereador Luiz Fernando está com a palavra. Bom, boa noite primeiro ao senhor presidente, boa noite ao plenário, boa noite aos nobres vereadores, boa noite aos ouvintes pela internet. Eu acabei de ler aqui 8 projetos de lei. Um relacionado ao Conselho Municipal de Educação, que é um acondicionamento, vamos colocar assim, com relação à lei federal. Precisava ser ajustado, ele está sendo ajustado pela lei
pelo projeto de lei do municipal, do executivo. O outro é um Conselho Municipal de Alimentação Escolar, também uma adequação à lei federal. Esse acho de grande valia. Inclusive, eu vi algumas publicações já do senhor prefeito, do nobre vereador Luiz Eduardo, indo almoçar com os alunos. Eles puderam presenciar, não tive esse prazer ainda de presenciar a alimentação de lá, mas vai ser mais um órgão fiscalizador da alimentação das nossas crianças. Isso é muito salutar. Um outro projeto de lei que foi lido é a adequação das alíquotas de cobrança do ISS, o Imposto sobre Serviço. Teve uma alteração da lei federal, então, a partir disso, os municípios que têm interesse vão precisar se adequar para justamente eles poderem receber um percentual do leasing das maquininhas de cartão de crédito e débito. E conversando, como o vereador Hilton falou bem, informalmente com o prefeito aqui na nossa secretaria, parece que há uma estimativa de R$55 mil de arrecadação a ano para o nosso município. Como ele bem também salientou, é uma arrecadação pequena, mas para quem tem muito pouco, 55 mil a ano já pode ajudar muito. Outro projeto que foi lido foi a nomeação da quadra municipal, o nome do seu Zé Patrício. Já parabéns ao Edinho aí. Outro também é o funcionamento do Conselho Tutelar, que já é uma lei nova, até de 2015, o vereador Reginaldo e o vereador Wilton participaram da criação dessa lei. Está mudando alguns termos da redação para o funcionamento dele e o local de atuação. Outro projeto de lei foi o leilão dos bens inservíveis. Todos, acho que, não sei se todos repararam, mas o campo lá atrás do campo já deu uma melhorada boa do que era. E agora eu acredito que com esse leilão melhore ainda mais as condições para quem frequenta lá e para quem vê também. E o último foi a questão do DAI. Justamente hoje, no 11 de setembro, que marcou o mundo, vem o DAI, para mudar São José do Barreiro. Nunca teve hidrômetro na casa de ninguém aqui em São José do Barreiro. Então, eu não sei, mas eu acho que vale a pena e é muito salutar ou a convocação para uma audiência pública, porque, lógico, que nós, como representantes do povo, nós aqui presentes, nós 9, como representantes do povo, a gente tem a obrigação de informá-los. Mas eu acho que o povo também tem que vir saber o que está acontecendo, até para tirar algumas dúvidas sobre um procedimento que vai alterar, não agora, pelo que eu li a posteriori, mas alterar o funcionamento desse município, coisa que nunca teve na sua história. Então fica, às vezes, uma audiência pública ia ser interessante para discussão e adequação ou um melhor entendimento desse projeto de lei. Embora, como ele veio, eu já até me indaguei também, sem impacto orçamentário, não é a contratação de imediato, ele fala a posteriori, mas como também falou o vereador Hilton, uma discussão já agora para já ajustar, para evitar ficar remendando projetos, eu acho que sempre fica melhor, principalmente um projeto que marca a história do município. De novo, eu vale salientar, nunca ninguém teve hidrômetro em casa, e eu já como vereador e munícipe aqui há quase 15 anos, falo que eu acho que não é justo uma pessoa que tem uma torneira em casa pagar a mesma coisa de quem tem 20 torneiras em casa. É preciso a gente adequar essa realidade. Então, eu acho que é salutar uma audiência pública e a população venha saber o que vai acontecer na vida dela. Quanto à indicação do Luiz Eduardo, do vereador, a respeito do fisioterapeuta, a gente sabe da suma importância de um profissional desta área aqui na saúde. A secretária de Saúde, Silma, já vem conversando, parece que haverá a contratação desse profissional, não sei, a gente precisa ver, porque é de suma importância realmente a contratação do fisioterapeuta. Estou defendendo a classe agora, tá? Boa noite a todos. Eu estou defendendo a classe, não precisa ser eu, não. Mais algum vereador? Bom, praticamente não sobrou nada para mim falar, né? Vocês já falaram praticamente tudo. Eu ia falar sobre os veículos lá que vão a leilão, as sucatas, né? Isso será bom porque o visual do campo de futebol já vai melhorar muito, tirando aquele monte de entulho que está lá, né? Algumas pessoas, lógico, que vão leiloar,
Timbu, que é mecânica, Timbu, dá para se aproveitar bastante, né? Dá para aproveitar os carros que estão lá. Sobre o requerimento, a indicação 073, como o Acir também já tinha falado sobre a creche, né? A creche lá de Formoso, o prefeito agora vai poder concluir, fazer essas obras, né, prefeito? Porque a maior dificuldade da prefeitura, não estou defendendo o prefeito que não, viu, gente? Era a licitação para comprar material de construção. Você não sabe como é difícil. Nós gostaríamos que alguém de São José do Barreiro participasse. Por uma infelicidade, o Paulo Vitor, material de construção, chegou 5 minutos atrasado. Não pôde participar da licitação. Tudo tem regra. Então, empresas de fora participaram e agora, mas ele vai poder comprar material, né? Como eu não posso fornecer para a prefeitura, não participei, tinha outra casa de material, acho que não participou. Infelizmente, por 5 minutos, não sei, o Paulo mesmo falou que, num descuido, ele deixou de participar da licitação, que seria tão importante, uma pessoa da cidade fornecer para a prefeitura. Então, esse é um dos motivos que a prefeitura estava com as mãos atadas, porque você tem um limite de 8 mil. Isso não é valor para uma prefeitura comprar até 8 mil reais. Né? Já estamos já em setembro, conseguiu concluir essa licitação, porque não é fácil fazer uma licitação. Só eu, para comprar um carro, já foi uma dificuldade enorme. Quanta burocracia. Imagina você fazer uma licitação para vários setores da prefeitura. Então, esse é um dos motivos que muitas obras não foram realizadas. Pequenos reparos, né? Obra não, pequenos reparos. E agora, com certeza, será atendido, né, prefeito? Prefeito, eu esqueci até de parabenizá-lo pela presença, também a todos, né? Isso seria na ordem do dia. Bom, o Luiz Eduardo já falou sobre as indicações dos projetos, o vereador Hilton. Então, vamos dar sequência à sessão. Vamos passar para a ordem do dia. Em discussão, o projeto de decreto legislativo 01 de 2017, do vereador Edson do Prado, que concede título de cidadão barreirense ao senhor José Roberto dos Santos, ao Roberto da Guiomar, Roberto Soldado. Está em votação. O processo é simbólico e o quórum é de 2/3. Os senhores vereadores que estiverem de acordo, permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o requerimento número 030 de 2017 do vereador Luiz Eduardo dos Santos Ribeiro, que solicita informações sobre a aplicação da Lei 013 de 2006. Em votação. O processo é simbólico e o quórum é de maioria simples. Os senhores vereadores que estiverem de acordo, permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Encerradas as votações, está autorizado os senhores vereadores para pronunciamento na tribuna em explicações pessoais, com tempo limite de 10 minutos. O vereador Reginaldo está com a palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores, aos presentes no plenário, aos funcionários da Câmara e aos internautas. Senhor presidente, primeira coisa que eu quero falar, já estive conversando com o senhor prefeito, que ele está presente aqui, é sobre o giroflex da ambulância S10. Uma vez que, por ser um carro de emergência, no sábado mesmo eu presenciei o carro numa emergência andando aqui, se não me engano, até fazendo transferência usando pisca-alerta. Então, quem está vindo de frente não dá para saber que é um carro de emergência, até mesmo porque não tem o giroflex. Aí eu faço uma pergunta também. A gente vê os carros de funcionário, de qualquer um funcionário desse que dirige, a gente não vê os carros deles amassado, arranhado. Por que que chega um carro novo na prefeitura, um carro público, e é destruído assim? Como que quebrou? O que aconteceu? A gente vê, tem um exemplo, a S10 que chegou primeiro lá em Formoso.
um motorista que merece um parabéns e, se pudesse, até uma premiação aquele motorista merecia. Não menosprezando os outros, mas a gente vê que em Barreiro, os carros que rodam aqui dentro da cidade, parece que os motoristas não têm cuidado. Essa é a pura realidade. Outra coisa que eu queria falar também é sobre o planejamento na interdição de rua. A gente vê que vira e mexe em frente ao rancho, está sendo interditado. Ali é uma rota de fuga para quem vem de Formoso para ir para o hospital. A pessoa já está vindo, passando mal, tem que fazer o contorno por trás da igreja para ir para o hospital. Ou, em caso de uma emergência, fazer uma transferência e ir no Banco do Brasil para poder pegar sentido ao Cruzeiro. Então, a gente vê que quando está numa emergência, 1 minuto custa uma vida. Então, isso daí, quando for interditar aquilo ali, não tem necessidade de interditar aquela rua. A gente vê que do lado que tem o estacionamento das próprias árvores para cima, dá para fazer o evento que tiver que fazer e deixar o trânsito fluir normal naquela localidade. Até mesmo porque dia 7 de setembro eu tive lá, várias crianças transitando na rua, que deu movimento, estava bonito. A rua não foi fechada. Aquele dia sim deveria estar fechada. Aquele dia faltou um planejamento, porque tinha criança, um motorista pode estar passando e, sem querer, ele pode olhar o movimento que estava no coreto e estar atravessando uma criança ou qualquer outra pessoa e vir causar um atropelamento. Outra coisa que eu venho falar aqui, novamente aqui, porque é cobrança, eu acho que essa cobrança está na maioria dos vereadores aqui, é sobre a rádio. O proprietário da rádio veio querer R$900 da Câmara para transmitir a sessão de Câmara. A Câmara não pode pagar. Eu fiz um levantamento, procurei informação e a gente tem praticamente 2 sessões por mês e pode ter aí extraordinária que pode até aumentar. Então, a gente vê, a rádio no dia de domingo tem programação de 2 horas para as pessoas de qualquer outra instituição que faz o uso lá e é cobrado R$150 por mês. Aí eu pergunto, por que para outras instituições o proprietário vem cobrar R$150 por mês e da Câmara que é 900? Será que o nosso dinheiro, o dinheiro da Câmara vale menos? Isso é errado. Eu vou voltar a conversar com ele, peguei o telefone dele com o Luiz Eduardo e vou ver o que ele vai fazer nisso. Ou então a gente fazer uma abaixo-assinada na cidade e ver se alguém da cidade tem interesse em assumir essa rádio e ver qual os meios de transmitir, para transmitir isso, qual o trâmite que tem que fazer para poder alguém do município assumir essa rádio. Porque é uma rádio comunitária, hoje se uma pessoa, se tiver um falecimento no nosso município, a rádio não anuncia mais. Igual tinha o programa do Joel, o Joel muitas vezes fechou a barbearia dele para vir ali dar uma nota de falecimento. A gente não vê um serviço de utilidade pública nenhuma numa rádio que é uma rádio comunitária. Então, a gente tem que ver isso com ele e, do nada, se ele não abaixar o preço e os vereadores estiverem de acordo, a gente junto, a gente é 9, da minha parte, e aí a gente vê e cada um que paga e lá divide o valor que ele quer por 9 e a gente vai levar a informação a toda a população que não pode vir no plenário. Por hoje é só isso, uma boa noite. O vereador Hélio está com a palavra. Boa noite, presidente, aos colegas vereadores, aos funcionários da Câmara, às pessoas do auditório, prefeito. Há semanas atrás, estive em São Paulo, atrás do deputado Cássio Navarro, e pedi para ele uma ambulância e 50 mil para a área da saúde. E ele ficou de nos ajudar com isso. Estive em Silveiras semana retrasada também, recepcionando ele no rodeio lá, e também
reforcei o pedido. E hoje, aqui na Secretaria da Câmara, recebi a notícia do prefeito que ele foi chamado para ir lá em São Paulo amanhã, ter uma reunião com ele, e quem sabe ele nos dá essa boa notícia. Então, só salientando isso aqui. Uma boa noite a todos. Obrigado. O vereador Luiz Fernando está com a palavra. Bom, eu reitero meu boa noite ao senhor presidente, aos nobres vereadores, ao pessoal do plenário e aos funcionários, em especial meu boa-vinda à funcionária Nova Milene, seja bem-vinda. Você é funcionária, nós estamos vereadores, então a gente vai, você fica, parabéns, sucesso. Bom, eu gostaria de fazer uma menção de um requerimento meu, número 20 de 2017, de data 17 de abril de 2017. Solicita informações sobre o chafariz repuxo. Requer nos termos regimentais, após o ouvido do outro plenário, que seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito, a nos informar o que segue. O chafariz repuxo situado à Praça Coronel Cunhalar está funcionando? Se não, há um valor estimado para reparo, se sim, porque não está em uso. Justifique esse requerimento, tendo em vista que se trata de um patrimônio municipal onde se encontra em desuso, sendo um local de acidentes domésticos frequentes, se tornando também um reservatório de água parada, podendo ser foco de contaminação. Bom, 17 de abril. A intenção desse requerimento era, e eu vi pelas palavras do vereador Reginaldo, eu não sei se a formação dos outros também não conheço, mas é a formação de técnico de segurança do trabalho que a gente tem essa visão prevencionista. Quando ele também se alientou das comemorações do 7 de setembro. A intenção, lógico, era prevenir acidente. Ocorreu não sei os trâmites que isso vai se tomar, não tenho poder de polícia, isso não nos interessa. Ou pelo menos não me interessa a certo ponto. O que eu venho, através desse requerimento, e eu acho que pedi duas coisas. Uma é a ajuda de todos, porque acidente acontece, a gente tem que prever e tem que tentar que ele não aconteça. A rodovia dos Tropeiros, na altura do 268, que é muito próximo à minha residência, ali todo mundo pede o quebra-mola. Aqui, infelizmente, eu até me solidarizo com a perna com o acidente envolvido da criança, mas lá eu não sei se vai ser só uma perna. A gente já pediu, gestões anteriores, de prefeitos, vereadores tentaram e a gente não conseguiu um quebra-mola ali. A visão é difícil, ali não tem um redutor de velocidade, não tem nada. Não sei o que vai acontecer lá. Espero que nada e que a gente consiga um quebra-mola lá. E segunda coisa, como eu falei, eu não sei a que ponto a prefeitura tem, porque eu até li a resposta do executivo, o chafariz está funcionando e ele só não estava ligado porque tem problemas de escoamento de água. Duas coisas, a partir de agora, do ocorrido, eu não sei qual que vai ser a posição do administrativo, mas que se tire de uma vez, eu acho, aquilo lá. Já quebrou mesmo. Não sei se vale a pena arrumar para o município. Já que tem dificuldade de escoamento de água, não sei se vale a pena uma indicação, um requerimento, mas já peço pessoalmente ao prefeito que tire aquilo lá, porque eu não sei a funcionalidade daquilo lá e só causou acidente. E segundo, como eu falei, eu não tenho papel de polícia, não sei quem está errado ou quem está certo. Vamos ver o decorrer do tempo. Também depredação de patrimônio público, que ele e estava funcionando, pelo que eu entendi. Se alguém pendurar no Miguel Pereira, que está lá na praça, e cair em cima, não tem como também querer processar a prefeitura por causa disso. Mas eu acho, e até saliento um gancho que o vereador Luiz Eduardo fez, a respeito dos brinquedos da Escola de Formoso, e pedir uma área onde tenha um lazer para crianças de 0 a 10 anos. A gente não tem isso em Barreiro. A gente não tem um lugar com balanço, a gente não tem um lugar com escorregador. Muitas vezes a gente vê isso ocorrendo na academia ao ar livre ou nesse chafariz. Então, uma área de lazer para essa faixa etária é de suma importância. Falo isso não só como vereador, mas como pai de uma criança que às vezes você quer levar um balanço, não é um play center, é um balanço e não temos. Então, às vezes isso a gente é simples, a gente pode providenciar.
Outra coisa que eu gostaria de salientar foi realmente o desfile do 7 de setembro, foi muito bom. Desfile não, desculpa, a apresentação. Espero que na próxima data cívica a gente consiga um desfile, que eu acho que é interessante, é legal, mas a comemoração, a parte cívica, nossa, está indo bem. O Mário também veio aqui, hasteou as bandeiras, a Câmara também esteve presente, todos os convidados, e foi um evento cívico muito bom. Paralelo a isso, tivemos eventos como o torneio entre fazendas, o torneio leiteiro, o fechamento dele e a música na igreja. Quando esses eventos eles vêm da iniciativa privada ou da sociedade civil, isso é muito importante, isso fortalece o município. Sai um pouco desculpa o termo, da asa da prefeitura fazer tudo. Quando a sociedade civil se envolve, e parabéns ao Marcelo aqui presente, pelo projeto Música na Igreja, no nome do qual eu cumprimento os outros, acredito que a prefeitura desde um apoio. A prefeitura não custeia isso, dá um apoio. Assim como o torneio leiteiro entre fazendas, que foi realizado, e depois o Edinho pode falar mais, que teve presente na finalização lá, né? Parabéns ao Ronaldo Contemo que ganhou. E a última coisa, para encerrar já, que eu já falei demais, já li muito hoje, é pedir a conscientização, por favor, do munícipe, porque esse feriado foi triste o cheiro que estava na nossa cidade queimada. Eu não sei até onde esse veículo de comunicação, a internet, chega, mas o ar que se respirou em São José do Barreiro nesses últimos dias foi terrível. E a gente sabe que muitos acidentes, muitas queimadas são acidentais, mas muitos são propositais, e o ar ficou irrespirável, nem sei se existe essa palavra, na cidade. Sujeira, fuligem. Então, pedir as medidas cabíveis às autoridades, IBAMA, Polícia Florestal, Ambiental, e a população que se conscientize, porque estava difícil esse feriado, o cheiro na nossa cidade. A todos uma boa noite e fiquem com Deus, até a próxima. Mais algum vereador? Vereador Luiz Eduardo, está com a palavra. Boa noite novamente a todos. Com relação ao que o Reginaldo falou, ao fechamento da praça, desde o começo do ano, eu já estou brigando um pouco por causa disso, já tive indicações formais, já tive conversa pessoal com o prefeito, e meio que esse fim de semana foi mais um fim de semana de muita reclamação. Isso não vem dessa gestão, deixar bem claro isso, vem de anos que é fechado somente uma rua em São José do Barreiro. Mas por quê? Se lá tem um comércio, é o que menos passa carro, com velocidade, nos outros tem inúmeros comércios, nunca os comerciantes de Barreiro da praça vão ter condições de disputar com ninguém ali, se isso continuar acontecendo. E outra coisa, você viu, um ambulante hoje paga R$ 82,95 metro quadrado do seu ponto. Quanto é cobrado, e se algum dia já foi cobrado, e por quê, e se não deveria ser cobrado? Esse fim de semana, claramente, tinha no mínimo uns 150 metros lá, que daria uma ajuda de custo para a prefeitura anual, se fosse aplicado uma lei que não existe uma lei, mas poderia ser criada, uma lei que aplicasse subsidiariamente a de ambulante, R$ 12.442, mais do que arrecada com todas as barracas numa micareta, não sei, no carnaval. Então eu acho uma falta de respeito que já vem de anos com todos os comerciantes locais, que aqui eu fiz a relação de alguns. Se você fechar os 4 cantos durante a noite, é óbvio que tem a questão da ambulância, igual o Reginaldo mencionou, mas deixa a rua livre e a parte de cima fechada, mas ali são no mínimo 13 comércios que vão ser beneficiados. E outra, a rua que sobe sentido Mercado do Marco é a mais importante, porque ali tem um pula-pula. Os carros sobem em alta velocidade, até o dia que aconteceu um acidente com uma criança, e os comerciantes dali não têm condições de colocar uma cadeira, uma mesa na rua, não pode. Agora, por quê? Eu acho que isso tem que ser revisto por nós, aqui nessa casa, e começar sim a ser cobrado, porque isso faria uma grande diferença. Se para esse monte de barraca numa micareta você dá 8, 9 mil reais para ajudar a pagar, 12 mil reais anual, se tentasse aplicar essa lei ou criasse uma, só de um estabelecimento seria, acho que, de
extrema importância para o município. Eu acho que está na hora de acabar, que já virou uma palhaçada esse negócio nessa cidade, para falar a verdade, com relação ao fechamento dessa rua, que fechou acho que no sábado ou na sexta, às 3 horas da tarde, no outro dia ficou fechado o dia inteiro. Então, eu acho um absurdo mesmo, acho uma falta de respeito com todos que ali têm comércio, porque todos pagam impostos, todos devem e têm que ser respeitado para que consigam crescer de alguma forma. Era só isso. Boa noite a todos. Mais algum vereador? Moacir está com a palavra. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, demais dos vereadores. Agradecer ao seu prefeito também, daquela favor que você fez ao pessoal da Pedra Redonda, foi legal, ajudou a população lá. Resolveu o problema da estrada lá da menina em Formoso também, que sua máquina foi lá hoje, ficou boa, feita a estrada, já está no jeito de ela chegar e sair. E até agora eu agradeci ao senhor prefeito, agora eu vou cobrar. E a cobrança é essa, sobre o problema da rodoviária, que está muito ruim, o problema da rodoviária. Lá não tem água, problema mais na parte que os homens fazem, o xixi está ruim, as portas do banheiro, tudo quebrado. O próprio motorista da Marrão veio cobrar de mim, porque está uma coisa muito ruim, uma coisa que chega o turismo, o turista chega e sai. E a rodoviária é uma caixa postal da cidade, porque a gente chega para tomar ônibus, toma o ônibus e sai. Então, a coisa está ruim. Se eu puder dar essa olhada para essa parte, a gente não tem como agradecer. E o mais muito obrigado. Mais algum vereador? Na próxima eu vou sentar longe do Luiz Fernando, porque ele copiou tudo aquilo que eu ia falar. Então, não sobrou nada para mim, Luiz Fernando. Você falou tudo. Primeiramente, boa noite a todos, boa noite ao prefeito, boa noite a todos os presentes aqui no plenário. Vou pegando um gancho um pouquinho de cada um. Sobre o que o Luiz Eduardo falou, é importante. Nós temos um código tributário, se não me engano, de 78, super atrasado. Então eu convoco vocês, vereadores, vamos vir para a Câmara, vamos marcar um dia, vamos pegar esse código, vamos tentar mudar alguma coisa dentro desse código tributário. Todo dia à noite, vamos vir para a Câmara, para a gente poder consertar, para não beneficiar só um. Realmente, eu concordo plenamente com o que foi falado aqui. Mas nós precisamos também criar a lei e junto o Código Tributário. Um Código Tributário atrasado, de 1978, se não me engano. Então, você vê, quantos anos já se passaram e continua o mesmo Código Tributário. Então, parte de nós vereadores, que nós somos a Casa de Leis, nós precisamos criar as leis para ser cumpridas pelo Executivo. Então, mais ou menos é por aí. Quanto ao DAE, o senhor presidente das comissões, que eu preciso fazer uma audiência, que vocês também convoquem os membros para a gente debater. Gostaria de estar junto com vocês, que isso antes de chegar na sessão, para não ter aquele desencontro. Então, nós precisamos nos reunir. Então, os presidentes das comissões, tanto de Finanças e Orçamento, como a de Justiça e Redação, está na mão de vocês também, para a gente, junto, ver o que precisa ser feito, tirar as dúvidas para não prejudicar a população, porque ali tem um valor mínimo. Aquele que vai consumir pouco vai pagar pouco, né? Então, temos que ver isso. Aquele que consome mais vai pagar mais. Eu fiz um tópico aqui que eu ia começar pelo 1. É que a gente vai pegando brecha. Ele já falou da Milene. A Milene foi a nossa... Passou no concurso. E ela nunca vai esquecer dessa data, porque ela foi registrada no dia do meu aniversário. Dia 1º, né, Milene? Você não vai esquecer de mim. Então, parabéns a Milene, uma funcionária que vai acrescentar muito à nossa Câmara. 7 de setembro, já foi falado aqui pelo Luiz Fernando. Foram apresentações belas, maravilhosas da escola. Parabéns aos professores, aos alunos que participaram, aos funcionários da rede de educação, a secretária de educação,
né? A diretora de escola, da pré-escola, estão todos de parabéns. Próximo ano, com certeza, vai ter o desfile que o prefeito já se comprometeu com o desfile de 7 de setembro. Vamos resgatar uma coisa que eu vivi essa época, a época de ouro, uma época maravilhosa que a gente desfilava no 7 de setembro. Tive o prazer de tocar na fanfarra, que era um orgulho para todos nós. Estradas rurais, 7 de setembro. Nós podíamos estar descansando. Eu, prefeito, fomos à luta, né, prefeito? Fomos à luta 7 de setembro, fomos correr as estradas, arrumar parceiros, não é só a prefeitura, o prefeito já está com parceiros, com o Alexandre da Fazenda, que vai ceder um caminhão para ajudar no Saibro. Fomos na Fazenda Paulo Costa, onde vamos conseguir um Saibro lá, onde o Marcelo Costa, né, que tem o Marcelo aqui, então vamos no Marcelo Costa, foi até a Cerveira com a gente, e vamos tentar tirar Saibro para facilitar, atender aquela região, porque a dificuldade com o Saibro é muito grande. Então, estivemos lá na fazenda, naquela região, né? Fiquei impressionado com a fazenda do Alexandre. Olha, se não me engano, não sei se é o Alexandre, o Paulo Costa e o Ronaldo, 45 funcionários. É muita coisa, né? Eles empregam lá. A fazenda do Alexandre, direto. A fazenda do Alexandre, eu fiquei impressionado com a fazenda dele. Fazia muito tempo que eu não ia até lá e fiquei impressionado. Ele não estava lá, né? Fomos recebidos lá por um funcionário, fizemos uma visita rápida, né? Depois tomamos um belo café lá com o Paulo Costa, que ele só fala que a gente só aparece de 4 anos, mas nós fomos antes da próxima eleição, nós estivemos por lá, né? Torneio leiteiro. Você falou do torneio leiteiro entre fazendas. Todos aqui foram convidados, chegou o convite à Câmara, e parabéns ao sindicato, que mais uma vez organizou o torneio entre fazendas, e com encerramento lá no Pesqueiro. Foi uma belíssima recepção, né? Onde eu e o prefeito tivemos o prazer de premiar os vencedores, os participantes que lá estiveram, com a média de mais de 70 quilos de leite lá, o senhor Ronaldo Cantelmo, superou o Avelino, o senhor Avelino lá de Areias, que é o maior produtor de leite da região. E, inclusive, eu gostaria de fazer a gente tem que apoiar mesmo a agricultura, a pecuária, um levantamento feito, se não me engano, pela CAT, de Guaratinguetá para aqui para o fundo do vale, nós somos os maiores produtores de leite do estado de São Paulo. Então, pegando de Guará até Bananal, essa é a região de maior produção de leite. Então, por isso que precisamos fortalecer, dar apoio a esses produtores, porque a geração de emprego ainda está no campo. Hoje é o inverso. Em vez da cidade gerar emprego, é o campo que gera emprego. Quem quer voltar para o campo, tem emprego no campo sim. Tá? A vida não é tão fácil, mas com certeza com mais fartura, né? O campo ela te dá essa condição de vida melhor do que na cidade. Quando você falou sobre a gente chamava de repuxo antigo, agora como é que chama? Chafariz. Aconteceu aquela fatalidade, né? Não sei qual os motivos. Prontamente eu estava na barraca da igreja e fui até o hospital. Felizmente, pelo tamanho, a proporção, o menino só tinha quebrado a perna, já estava com a perna imobilizada, foi levado para Cruzeiro, de lá para Taubaté, foi operado em Taubaté. Acho que você chegou a ser operado, que a família era de Taubaté. Conversei com o pai, muito tranquilo, então prontamente eu fui até o hospital. Gostaria, prefeito, que o senhor pedisse para o seu encarregado, a sua equipe, que fizesse uma vistoria em todos os postes de iluminação da praça, para ver se não tem nenhum solto, danificado, e principalmente lá ali na estação, onde tem aquela cobertura, que uma já caiu, é de madeira, que às vezes pode também estar danificado com o tempo, para evitar que isso ocorra novamente, caia e alguém lá. Então vamos... Isso é uma prioridade, prefeito. Eu estou pedindo para o senhor aqui uma prioridade, que passe isso para o seu encarregado, para o seu setor competente, para fazer uma vistoria nesses
postes de iluminação da praça e lá na estação. Fugindo um pouco da nossa rotina, vamos falar um pouco eu gosto de falar um pouco do nosso país. Toda semana aumento de combustível. Cadê o nosso povo que não vai mais para a rua? O povo agora calou, está aceitando calado. Será que cansou de gritar? Não, está na hora de gritar mais. Toda semana aumento de combustível. Botijão de gás, eu vendo gás, 16% de aumento. Você imagina só para quanto foi um botijão de gás. E cada vez que aumenta, eu ganho menos. Para poder, não consigo acompanhar o aumento mais. Cada vez eu ganho menos. Porque eu não tenho como repassar o aumento do preço do gás. Se eu colocasse hoje a porcentagem, eu teria que vender um gás a R$ 68,00. Tem outros gás baratos? Tem. O Ultragás é caro. Tem qualidade? Tem. Hoje uma pessoa me perguntou, qual é a diferença? Tem diferença. Compra um botijão barato e compra um Ultragás, se não tiver diferença, depois vocês me falam. Tem diferença, a qualidade. Aqui tem vários clientes aqui que só compram Ultragás. Então, eu estou vendendo hoje a R$ 3,00 a menos do que eu deveria vender para poder vender. Porque com esse preço que eu vou vender o gás, não vou conseguir ainda, vai cair minha venda. Porque aí o prefeito foi embora. Esses caminhões clandestinos vendendo gás no município, que eles geram para o nosso município? Nada. Eu não vou prender mais, eu já prendi um caminhão uma vez, não vou fazer mais isso. Que é só eu chamar a polícia, que ele vai preso. Porque ele não pode vender gás ao consumidor. Ele não tem autorização para vender gás ao consumidor, ele pode vender para revendedor. Autorizado. Eu duvido que, não vou falar dos outros, porque a gente não pode duvidar de ninguém. Se alguém tem autorização do Corpo de Bombeiro, autorização do ANP para vender gás. Eu tenho. Eu tenho, está lá, certificado ANP. De 3 em 3 meses eu tiro meu certificado, a validade. Só estou credenciado pela ANP. Passei pelo laudo de bombeiro. E esses caminhões distribuindo gás aí na cidade, sem recolher um centavo para o município. Porque eu pago imposto. O meu gás chega com nota. Então, minha gente, nós não estamos ajudando o comércio local. O comércio também é o que gera emprego no nosso município. E nós, deixando de prestigiar o município, nós estamos contribuindo contra o município. Para não me alongar muito, não está com tempo lá? Agora está marcando tempo? Achei disso, mas... A única coisa que a gente tem na cidade é um posto de serviço do Banco do Brasil, de péssimo atendimento. De péssimo atendimento. Vou fazer um ofício com a doutora Ângela, encaminhando para o Banco do Brasil, para a chefia, porque esse posto não pode trabalhar do jeito que está trabalhando. Ou fecha de uma vez. Não tem cabimento o atendimento. O funcionário não vem trabalhar. 2 funcionários trabalhando. Por que eu estou falando isso? Dia 4, segunda-feira, tinha 2 funcionários. Coisa séria. A minha filha faz fiéis. Eu entrei com o documento dia 30. Não fizeram o aditamento do fiéis. Ela perdeu o fiéis. Por falta de funcionário. Esse foi o que o cara me falou. Falta de funcionário, eu não consegui fazer o aditamento. Tem cabimento agora? Vou entrar. Se eu não conseguir reverter, vou entrar judicialmente, vou gastar dinheiro com o advogado, contra o Banco do Brasil. Que isso não pode acontecer. O descaso com a gente, eu falei para o rapaz, com eles, eu não estou falando como presidente, como cliente do Banco do Brasil, desde 88, no tempo da nossa Caixa. É muito tempo, 29 anos, cliente. Eu sou tratado com descaso. Você chega lá, 3 horas está fechado, preciso falar com o gerente, nem olha para a sua cara. Isso é um defeito de gerente de Banco do Brasil. Todos. Não conheci um gerente do Banco do Brasil que atendesse bem um cliente. Ele acha que está fazendo favor quando você entra na agência. Até o senhor que não fez o serviço está lá chateado, hoje tentando me justificar. Eu falei para ele que ele não serve para ser gerente, que ele é até educado demais. Que ele atende até muito bem as pessoas. Eu falei, você um dia, você que é o novo gerente? Não. Então por isso que você trata bem. Porque eu não vi um gerente com a cara boa, simpático, atendendo a população. Eu não vi ainda. Gerente do Banco do Brasil. Eu não vi. Então, minha gente,
Faça reclamação quando é mal atendido. Eu liguei para a ouvidoria, me identifiquei, CPF, tal. O ocorrido e a falta de atendimento. Qual dia que você acha dinheiro no dia 30? Dia 1º você tem dinheiro no caixa eletrônico. A prefeitura paga dia 30. Você vai lá ver se você tem dinheiro. Você sabe que dia que chegou o dinheiro no negócio? Está correto. 5º dia útil, é o dia de pagamento. Sexta-feira, dia 8. Um feriado é uma cidade cheia de turista, o banco sem um centavo. Quanto sai nota de R$2? 5 e 10 no máximo. Nunca tem dinheiro. Então, minha gente, é um desabafo que eu estou fazendo aqui, porque o atendimento do Banco do Brasil, hoje em São José do Barreiro, é um posto de atendimento. Então, vira posto. Não adianta ter uma estrutura de banco se não tem condição de atender a população corretamente. Vai lá abrir uma conta, para você ver que... abre no correio. E joga para o correio abrir a conta. Eles não abrem a conta. Então, gente, eu sou o presidente da Câmara. Não fui lá como presidente, fui lá como cliente. Se eu sou atendido de qualquer jeito, imagina os outros. Imagina os outros. É isso aqui que eu queria deixar. Acho que quando for mal atendido, liga para a ouvidoria. Porque não adianta só um ligar, não. Porque dificilmente tem dinheiro naquele caixa eletrônico. Foi queimado lá o estabilizador. Nunca mais se colocaram o estabilizador na água. Dá uma queda de energia, sistema vai para o beleléu. Hoje, por exemplo, deu aqueles picos de energia, sistema pifou. Ainda bem que já era depois do horário. Se eu tivesse para fazer um depósito ou fazer um pagamento, você não ia conseguir fazer. É isso? Mas, se eu não conseguir o aditamento, me viro nos 30, a gente tem que correr atrás, falta pouco para minha filha concluir a faculdade, a gente vai se virar, aperta daqui, aperta dali. Mas é um descaso, minha gente. É um descaso com a população, o atendimento do Banco do Brasil. Não pelos funcionários. Tem uns funcionários que querem trabalhar. Mas você com 2, no começo de mês, dia 4, não tem condições de você atender a população. Aí você tem que fechar, né? O cara precisa comer. Como é que vai fazer? Né? Então é isso aí. Mais algum vereador quer fazer alguma observação? Não havendo mais nada a tratar, eu convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 21 de setembro. Obrigados a todos, a sessão está encerrada.